Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal R Matemática para continuar a nossa resolução dos exercícios resolvidos sobre análise combinatória com foco no princípio aditivo e multiplicativo. Então vamos à segunda questão. Ela diz o seguinte: para fazer uma viagem Rio, São Paulo, Rio, posso usar como transporte o trem, o ônibus ou o avião. De quantos modos posso escolher os transportes se não devo usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida? Olha só, vamos entender a questão, né? A pessoa, ela vai fazer uma viagem Rio, São Paulo, Rio. Ou seja, imagine que ela está aqui no Rio de Janeiro. Aí ela vai viajar do Rio de Janeiro para a cidade de São Paulo. E depois que ela viajar para a cidade de São Paulo, ela vai voltar novamente para o Rio de Janeiro. Para fazer essa viagem, ele pode utilizar o trem, o ônibus ou o avião. Então, note que ele tem aí três opções de escolhas, né, para fazer essas viagens. E aqui ele está perguntando de quantos modos posso escolher os transportes se não desejo usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida. Então, ele não quer utilizar na volta o mesmo transporte que ele utilizou na ida. Por exemplo, né? Vamos supor que ele foi do Rio de Janeiro para São Paulo de trem. Na volta, ele não vai utilizar o trem novamente, porque ele não deseja usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida. Então, notem que se ele não quer utilizar o trem na volta, ele pode ou utilizar o ônibus, né? Ou então ele pode ir de trem e voltar de avião. Mas vamos supor que ele não tenha escolhido o trem para ir de Rio de Janeiro para São Paulo. Então ele pode ter ido de ônibus. Se ele foi de ônibus, então ele voltará ou de trem, ou então de avião. E por fim, né, se ele não foi nem de trem, nem de ônibus, ele foi de avião. E se ele foi de avião, ou ele pode ter voltado de trem, ou então ele foi de avião e voltou de ônibus. Note que aqui nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 modos para ele fazer essa viagem, né? De Rio para São Paulo e depois de São Paulo para Rio de Janeiro novamente. Só que aqui eu fiz questão de listar todas as opções para vocês verem mais claramente todas as opções. Mas agora eu gostaria de deixar claro que, na verdade, isso daqui pode ser feito da seguinte forma. Note que, para essa viagem ser feita, ele precisou aí fazer duas escolhas, né? Então, vou desenhar aqui dois traços. Cada traço representa uma escolha, certo? Esse primeiro traço aqui é o primeiro transporte que ele escolheu para ir de Rio de Janeiro até São Paulo.
e esse segundo traço é o transporte que ele escolheu para ir de São Paulo até o Rio de Janeiro. Aí basta pensar assim, ó. Para ir do Rio de Janeiro até São Paulo, nós podemos escolher qualquer um dos três transportes, ou o trem, ou o ônibus, ou o avião. Então temos um total de 3 opções. Porém, na volta, o que acontece? Como ele não quer repetir o mesmo transporte que ele usou na ida, você tem que excluir uma opção, que foi a opção que ele utilizou para ir do Rio de Janeiro até São Paulo. Logo, excluindo uma das opções, restarão apenas 2 opções. E agora basta fazer o quê, né? Multiplicar 3 vezes 2, temos um total de 6 opções, que é justamente o que nós vimos que foi listado aqui. Então, pessoal, notem que quando vocês se depararem com questões assim em que é necessário fazer um determinado número de escolhas, né? Vocês não precisam fazer essa lista, listando todas as opções. É muito mais fácil você utilizar o princípio multiplicativo, que você vai precisar fazer o seguinte: o tanto de escolhas que você deve fazer vai ser a quantidade de riscos que você vai fazer. Note que aqui nós precisamos fazer 2 escolhas, então eu fiz 2 riscos. Se fossem 3 escolhas, faria 3 riscos. 4 escolhas, 4 riscos. E assim sucessivamente. Depois que você viu quantas escolhas você deve fazer, você vai analisar quantas opções para cada uma dessas escolhas você tem, como foi o caso que nós fizemos aqui, ó. Para a primeira escolha, nós vimos que nós tínhamos 3 opções, por isso eu coloquei o 3 aqui. Para a segunda escolha, nós vimos que nós tínhamos apenas 2 opções, por isso que eu coloquei o 2 aqui. Depois que você fizer isso com todos os tracinhos, né, que representa as suas escolhas, você vai fazer o quê? Basta multiplicar os números. 3 vezes 2, 6. Isso que é aplicar o princípio multiplicativo. E aí você encontra a resposta de uma forma simples. O princípio multiplicativo é fundamental que vocês entendam, porque nessa questão foi fácil listar todas as opções, mas isso nem sempre é fácil. Às vezes, quando envolvem um número muito maior, aí a situação fica complicada. Ok, pessoal? Então, faremos outros vídeos trabalhando a ideia do princípio multiplicativo e espero que você possa estar aí aprendendo. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Se estiver gostando aí do conteúdo que estamos disponibilizando para vocês, peço que curtam aí o canal. Não custa nada dar o joinha aí, isso ajuda muito a gente, estimula. E que possamos continuar aí juntos nos próximos vídeos, aprendendo cada vez mais. Valeu, pessoal, e até a próxima.